Olá, sou o Makoto, professor da Escola Colégio de Medicina, e vou falar agora para vocês sobre epistaxe. Esses são meus conflitos de interesse, novamente. Sou speaker e consultor dessas indústrias farmacêuticas. Muito bem. Epistaxe é uma alteração da hemostasia do nariz. Epistaxe grave é a epistaxe que é de origem posterior ou superior, geralmente de difícil identificação do ponto sangrante, é potencialmente fatal e também pode ser considerada como uma epistaxe que falha ao tamponamento anterior. Na EPM, a epistaxe grave é considerada epistaxe de grande monta, então todo sangramento em grande quantidade a gente já classifica isso como epistaxe grave. É legal falar de epidemiologia, principalmente nessa época do ano que a gente vai começar a entrar nos períodos mais secos e frios. Isso tende a ter um aumento na taxa de epistaxes, né? Aqui na escola a gente tem uma casuística alta entre junho e setembro. Julho dá uma queda por causa das férias escolares, né? E tem um estudo que o João Mangucci fez quando ele era residente aqui, que mostrou realmente ter uma relação inversamente proporcional entre número de epistaxes e a temperatura, número de epistaxes e umidade e número de epistaxes e precipitação. E realmente isso tem lógica, porque as principais funções do nariz são aquecer e umidificar o ar. Então, tudo que é o contrário de aquecer e contrário de umidificar acaba prejudicando o nariz e, consequentemente, pode ter mais problema, dentre eles a epistaxe. Sempre vale lembrar do nosso plexo de Quixelbá, né, da área de Little, é a região mais comum mesmo de sangramentos nasais. Vale lembrar que o plexo de Little não é um plexo randômico, e sim um plexo estável, geralmente em forma de triângulo, em que vai ter a vascularização tanto da etimoidal anterior, como da labial e como da septal. Então, uma área de anastomoses mesmo entre o sistema carotídeo externo e interno. E, claro, para o otorrino isso é coisa do dia a dia, né? Mas é bom sempre lembrar que é onde geralmente vai sangrar, né? Porque os epistaxes que a gente costuma pegar geralmente vem aqui do plexo de Quixelbá mesmo, e a gente consegue identificar bem com uma rinoscopia anterior. Aqui só para mostrar um vídeo para vocês de, de como a vascularização do nariz nessa região da área de Little, né? Como as veias e artérias são bem superficiais, isso aqui era numa septoplastia, já tinha tirado a cartilagem, mas notem como essas artérias são muito próximas da superfície, isso favorece muito o sangramento, né? Porque é muito fácil ter trauma, tanto de dedo, trauma de rosto ou trauma do ar mesmo. O ar passa por aí e acaba machucando essas artérias. Por isso que é a área mais frequente mesmo de epistaxes. Bom, é importante a gente lembrar, então, além da área de Little plexo de Quixelbá, a gente pode dividir o nariz em 3 territórios vasculares, né? O território anterior, que está mais relacionado aí ao plexo de Quixelbá, mas não só a ele, o território superior, que tem a ver com as etimoidais, e o território posterior, que tem a ver com a esfenopalatina. E por que a gente fala nisso? Porque existe realmente uma correlação entre a clínica e o sítio anatômico. Então, os sangramentos anteriores, habitualmente, são sangramentos leves, são epistaxes leves, que são mais comuns e geralmente autolimitadas. Enquanto que as epistaxes superiores e posteriores são epistaxes graves, né? Nas superiores, principalmente, a gente acaba tendo bastante quadro intermitente, enquanto que na esfenopalatina, geralmente é um sangramento mais contínuo mesmo, um sangramento grave mais contínuo, e tanto a epistaxe superior quanto a posterior podem se exteriorizar anterior e posterior, tá? Então a gente pode ter sangramentos vindo para frente ou sangramentos indo lá para a coana. A principal dica que eu acho que a gente precisa deixar é: fiquem preparados, estejam preparados. A gente tem que ter um kit epistaxe no pronto-socorro, e até mesmo no consultório eu deixo um kitzinho não grande como esse, mas no consultório eu deixo um kit pequenininho, bem preparado com coisas para hemostasia, porque quando o paciente vem sangrando mesmo, a gente não tem tempo para fazer muita coisa. É a mesma ideia do carrinho de parada. Quando o paciente tem uma parada cardiorrespiratória, putz, você não acha nada. Então precisa estar tudo no mesmo local, tudo esquematizado para você poder atendê-lo da melhor maneira possível. Nosso kit Epistaxe aqui da escola foi idealizado pelo Luciano Gregório já há muito tempo, já há 8 anos, né? E a gente tem todos os materiais necessários, né, para o atendimento, temos medicamentos, né, necessários para o atendimento e equipamentos de proteção também.
Eu costumo fazer o atendimento inicial da epistaxe, a gente sempre fala para fazer o ABCD do trauma, mas é raro a gente ter pacientes que tenham complicações de via aérea ou de respiração por causa da epistaxe, né? Isso costuma ser do 100 em diante na epistaxe. Basicamente, acho que o grande segredo é a gente tentar aspirar coágulo e usar a solução vasoconstritora. Então, a gente vai botar o algodão embebido em oximetazolina ou em adrenalina, para melhorar bem esse sangramento. E aí, assim, eu gosto de aspirar bem os coágulos, colocar um algodão grande de cada lado, um ou dois de cada lado, com bastante solução vasoconstritora, e aí eu peço para o paciente segurar um pouquinho o nariz. Esse tempo de segurar varia, pode ser de 5 a 15 minutos, mas habitualmente eu faço o paciente segurar, aí eu vou lá, preparo outro algodão, espero uns minutinhos, tiro os algodões, coloco outros algodões, segura de novo. Então, em epistaxe ativa, eu gosto de trocar bastante, quando possível, né, trocar bastante esses algodões para tentar fazer parar o sangramento. Aqui mostrando só o atendimento inicial, então fazendo aspiração, lembre da aspiração, lembre de colocar uma proteção para o paciente, lembrem-se de proteger. Em epistaxe mesmo, é comum aqui na escola, a gente acaba colocando uma máscara aqui no paciente, que é para ele não ficar cuspindo em você, porque invariavelmente o sangramento desce aqui pela boca, pelo nariz para a boca, né? Quando cai na boca, o paciente assopra esse sangue em você, você fica todo encharcado. E como que eu posso focar o nosso tratamento da epistaxe? Acho que eu posso fazer um tratamento passo a passo, vamos dizer assim, que vai desde a observação. Vocês viram que uma parcela grande de pacientes procura atendimento sem sangramento. Então, desde a observação, a hidratação nasal, cauterização química, tampão anterior, tampão posterior e, por último, a cirurgia. Então, a gente tem essa gama de tratamentos que podem ser realizadas. Bom, cauterização química basicamente é para os sangramentos aqui de área de Little, né, do plexo de Quixelbá. Aqui na escola a gente usa bastante o ácido triclorocético, geralmente de 70%, 80% ou 90%. Eu não gosto de menos do que 70%, porque eu acho que não queima tão bem a mucosa. E como eu disse para vocês, o ideal é assim, ó, só com vaso visível sem sangramento ativo, que com o sangramento ativo o ácido não consegue conter esse sangramento na maioria das vezes. E a dica principal é, primeiro, anestesia bem o nariz, né? Nunca se esqueçam de anestesiar o nariz. E segundo, a gente gosta de fazer círculos concêntricos ou espirais que vão de fora para dentro. Então a ideia é esquemiando essa mucosa, né, de fora para dentro, para que quando você chegue no ponto sangrante mesmo, ele já consiga, vamos dizer assim, estrangular com essa cauterização, tá? A gente usa bastante tamponamento interior quando necessário. Aqui na escola, basicamente, é dedo de luva ou gás embebido em creme. Esses são grandes, tá? Eu não consigo colocar muito dedo de luva acima de 2 gases, não, porque dá bastante trabalho, mas cada um tem sua preferência. Em se colocando tampão, habitualmente a gente deixa 48 horas. Um outro tamponamento até mais fácil para o otorrino, né? Para o clínico isso é difícil, mas para o otorrino vale a pena fazer a gase embebida em creme. A gente pega a gase, estica ela, eu lambuzo com algum creme, ou creme de antibiótico, creme de corticoide, pode até ser xilocaína em gel, por exemplo, não ser creme. A gente enrola ele direitinho para poder sanfonar essa gase dentro do nariz. E aí, como vocês sabem, cabe bastante, né? A gente, em média, se coloca 3 a 4 gases, né, dentro do nariz, mas eu já consegui colocar 9 gases num paciente acordado e 15 num anestesiado, então cabe bastante coisa. Claro que hoje em dia a gente não tem mais tanto essa ênfase de botar tanta gás no nariz, até porque eu considero que é um tratamento provisório, né? Principalmente nas graves. Mas, se precisar, dá para saber que cabe bastante. Lembrar sempre, então, de anestesiar o nariz e contar quantas gases você está colocando aí nesse seu nariz, porque depois, para quem for tirar o tampão, se não souber quantas gases tem, é bem complicado, que às vezes você não consegue enxergar tão bem lá dentro. E por último, para os sangramentos leves, a gente pode usar o Merocel. O Merocel também é bastante conhecido entre os otorrinos. Eu gosto muito de usar o Merocel. Em hospital privado eu sempre uso o Merocel. É que aqui, na Escola Paulista a gente não tem o Merocel disponível. Mas a vantagem do Merocel é que ele é fininho e duro, então ele entra com muita facilidade, dá para você tamponar em segundos, e aí ele vai acabar expandindo e vai acabar ajudando aí na contenção do seu sangramento. O problema maior do Merocel é que a expansão que ele faz, a pressão que ele faz não é tão grande, né? É uma pressão de espuma. Então, às vezes, em sangramentos muito graves, o Merocel não dá certo, não. Tem que tomar cuidado.
Já nos sangramentos graves, o que sobra para nós é ou a sonda vesical de demora ou tampões nasais insufláveis. Aqui, tanto na escola como nos hospitais privados, habitualmente eu uso a sonda Foley mesmo para sangramento grave. Aqui tem uma discussão legal que a técnica clássica fala para você colocar esse Foley aqui na rinofaringe, né? Tanto que você sabe que está no local certo, que você faz horoscopia ou palato-a-baula. E aí você traciona bem, né? Tem que tracionar bastante, fazer ou botar um clipe, ou fazer algum curativo com gaze, né? Geralmente a gente faz a gaze com o esparadrapo das duas pontas, aí você vai enrolando tudo para ele ficar um chumação aqui na frente e tampar. Qual que é o problema que eu vejo nisso? Se você for operar logo, não tem problema, mas se esse paciente ficar mais do que 12 horas com esse tampão, ele começa a ter necrose aqui da asa do nariz. E a gente já teve alguns casos aqui na escola que não foram muito fáceis de lidar depois. Então, como para mim, hoje em dia, esses tampões posteriores são provisórios, é um pré-cirurgia, vamos dizer assim, eu não tenho mais colocado ele na rinofaringe, tenho colocado ele na coana. Então, ou eu meço assim do nariz até a orelha, mais ou menos o tamanho que eu vou colocar, ou eu entro com o Foley, abro a boca, né, faço horoscopia, vejo a pontinha e volto uns 2 centímetros e aí insuflo, porque aí a ideia é insuflar aqui, ó. O lado ruim desse tampão, são 2 lados ruins. Um é que dói mais, né? Na hora que você insufla, o paciente sente dor lá dentro do nariz, por isso tem que anestesiar bem. E o segundo que pode ser que você insufle aqui, ó, por exemplo. Aí o sangramento posterior não vai estar sendo contido por essa Foley. Então, de novo, a melhor técnica é essa, mas eu tenho feito uma insuflação um pouco mais aqui na coana, só para tentar não ficar machucando a asa do nariz. E aí, quando você insufla aqui, o tampão fica preso, né? Ele nem vai descer e nem vai sair pelo nariz. Então, não precisa fazer um curativo compressivo aqui nessa borda anterior, tá bom? Já os tampões nasais insufláveis são mais fáceis, né? Porque eles são tampões de 2 balões, você insufla um na rinofaringe e o outro você insufla aqui na cavidade nasal. A maioria deles tem medicamentos também aqui no tampão, tipo carboximetilcelulose, tudo para ajudar na agregação plaquetária. Muito bem. Bom, e aí que é o que eu falei agora há pouco. O problema que eu vejo no tampão posterior é que ele falha muito, sabe? Além de ser um tampão muito complexo, então eu tenho várias complicações como dor, sinusite, apneia, tem essas complicações de necrose que a gente tem que tomar muito cuidado, mas eu posso ter complicações graves relacionadas à hipóxia, né? O paciente pode arritmizar e aí ele pode ter um infarto, pode ter um derrame, coisas do tipo, tanto que tampão posterior, eu sei que a maioria dos otorrinos não faz, na escola inclusive, mas tampão posterior, em teoria, você precisaria monitorizar esse paciente. Então, ou ele ficar na sala de emergência ou num regime de semi-intensiva para ter monitorização, porque ele pode ter vários problemas. E o que acontecia muito é que você tamponava, deixava 72 horas e aí depois de 72 horas ele voltava a sangrar quando você tirava o tampão. Então, ele não é um tratamento muito eficaz. Por isso que, para mim, hoje em dia, o tampão posterior é um pré-tratamento cirúrgico. Porque como o tampão é bom para parar de sangrar, mas não é bom para resolver o problema em longo prazo. E como a cirurgia melhorou muito, acho que hoje em dia no mundo todo o tratamento cirúrgico é a primeira opção em epistaxe grave, ao invés de tampão posterior por tempo prolongado. Acho que no Brasil, principalmente, a gente faz muito isso, né? Tá um epistaxe grave, mete um Foley e leva para o centro cirúrgico. De novo, tem que tamponar. Não dá para o paciente ficar sem tampão. A urgência é o tampão. Aí depois você faz uma cirurgia para tentar resolver melhor esse problema do seu paciente, certo? E quando que eu vou levar esse paciente para o centro cirúrgico? Bom, a gente tem alguns critérios aqui na escola que a gente considera para levar o paciente para o centro cirúrgico para fazer uma endoscopia sob anestesia geral, que são pacientes com epistaxe grave, com queda de hemoglobina de pelo menos 2 pontos, com transfusão de sangue, né, necessidade de transfusão ou recorrência do quadro, pacientes que estão vindo toda semana, tem que tamponar, aí deixa tamponado, melhora, tira o tampão, daqui 1, 2 dias volta para tamponar de novo. Então, esse cara que está tendo muita recorrência, é melhor levar para o centro cirúrgico. O Otávio Pilcher deu uma opção legal, que eu preciso colocar aqui no meu fluxograma, que é também pacientes com desvio septal muito grande. Porque quando o paciente tem um desvio septal muito grande, você não consegue tamponar direito, você não consegue identificar ponto sangrante, aí é melhor ir para o centro cirúrgico também. Então, condições ruins de cavidade nasal também vale a pena ir para o centro cirúrgico. E essa mudança de indicação realmente para a gente se transformou num aumento de procedimentos cirúrgicos mesmo.
E olha que interessante, né? Aqui em verde é o número total de cirurgias, em vermelho que a gente fazia de esfeno. E notem que antigamente cirurgia de epistaxe, pelo menos aqui na escola, era sinônimo de esfenopalatina. Então, tanto que as linhas estão acopladas, aí de um tempo em diante, aqui não é que a gente não fazia etimoidal, que a gente começou a contabilizar as etimoidais também separadamente, então a gente conseguia ver quantos desses pacientes fizemos etimoidal, e depois, com os ensinamentos mais novos aí do Dr. Aldistan, a gente começou a procurar mais pontos sangrantes, e a gente, ó, como diminuiu a taxa de esfenopalatinas realizadas, né? Mas esse fato isso é uma mudança de paradigmas também, porque a gente antes só levava o centro cirúrgico se você fizesse um tampão anteroposterior. Hoje em dia a gente sabe que mesmo outras situações precisam de investigação no centro cirúrgico. E com isso a gente tem uma casuística bem interessante até de pacientes de sangramento, que nos faz ter algumas inferências aí em relação ao tratamento de epistaxe grave. Bom, o que o otorrino tem que fazer, então, no centro cirúrgico? Basicamente, é o nosso topo diagnóstico, que a gente sempre falou em aula, sempre falou, olha, epistaxe, topo diagnóstico, mas na prática, quando ia fazer a cirurgia da epistaxe, a gente só fazia ligadura, não procurava de onde estava sangrando. Então, hoje em dia, a gente procura. E se achar um ponto sangrante evidente, cauteriza. Agora, se não acha o ponto evidente, aí sim, se eu estou suspeitando que é da esfeno, faço cauterização da esfeno. Se eu acho que é mais etimoidal, aí eu costumo fazer cauterização esfeno e etimoidal. A gente não faz aqui na escola etimoidal isolada, tá bom? Bom, e como que eu faço então esse topo diagnóstico? Basicamente tem que usar endoscópio, né? Tá no centro cirúrgico, já vai usar endoscópio. Tem que investigar toda a cavidade nasal, então tem que ser bem sistemático. Eu vou mostrar a nossa sistematização, mas cada um faz a sua, desde que você tenha certeza que investigou todas as partes do nariz, isso que é o que importa. Na investigação aqui no centro cirúrgico, aí a gente não usa vasoconstritor, porque senão ele pode fazer sumir o pedículo vascular. E sem hipotensão também. Esse é o contrário do que a gente pede normalmente. A gente pede para o anestesista subir a pressão, que é para ver onde que está saindo mesmo o sangramento. E aí eu considero o ponto de sangramento se eu vejo um local assim com sangramento vascular arterial mesmo, ou se eu vejo um pedículo vascular proeminente que parece que sangrou recentemente. Se eu achar essas coisas, aí eu considero que é daí que sangrou, faço a cauterização. Então, sem hipotensão, aqui na escola, infelizmente, é uma coisa fácil de fazer, sem hipotensão. E aqui esse é um vídeo do Miguel. Esse é um vídeo antigo, eu já mostrei em algumas aulas, mas é sempre bom lembrar, ó como aqui tem um S-point. Ó como esse S-point desaparece depois que você coloca o algodão com vasoconstritor. Ó, ele tem uma retração tão grande que se você não estiver atento, isso passa batido. Então, por isso que é importante não usar algodão com vasoconstritor quando você vai procurar o ponto de sangramento no centro cirúrgico. Veja que é diferente do pronto-socorro. No pronto-socorro você tem que fazer parar de algum jeito, então você vai colocar bastante vasoconstritor. Aqui não. Aqui o intuito é achar o ponto de sangramento. Aí não é bom usar vasoconstritor. E a nossa avaliação sistemática a gente publicou na Rhinology nesse ano, e o que a gente faz? Ó? A gente faz uma sistematização de modo que eu procure de anterior para posterior e de cima para baixo. Então, eu estou olhando primeiro essa porção superior, ó, axila da concha, septo, aqui é onde geralmente aparece o S-point, vai lá para o teto do nariz, não achou nada? Aí vai com algodão, esse algodão é só com soro, não tem vasoconstritor. Eu vou com algodão, vou procurando tanto o septo de nível médio com a concha média, aí eu luxo a concha média para procurar no meato médio. Repare que essas babações eu não considero como ponto de sangramento. Eu cauterizo tudo, mas eu não acho que isso foi a causa da epistaxe grave. Não achou nada no meato médio, aí vou para a concha inferior, vejo aqui na parede medial da concha inferior, vou até o final, e aí a parte que é mais chatinha de fazer, que é luxar a concha inferior delicadamente, né, para não sangrar, e aí eu procuro no meato inferior também, a parede lateral do meato, concha inferior, então a gente vê direitinho aqui no meato inferior. Então, de novo, faz do jeito que vocês preferirem, desde que vocês investiguem em todos os locais. E isso daqui também já virou bem manjado aqui no Brasil, que é o S-Point. A ideia do S-Point é que o Dr. Aldo sempre falou em aula, sempre falou para a gente, olha, minhas epistaxes graves iam mais lá de cima. E se você pegar qualquer livro, qualquer publicação, sempre se fala que a epistaxe grave é mais comum na parte posterior, né, na esfenopalatina. E o Dr. Aldo falava que não, que era o contrário. E aí, o que ele fez? Ele falou isso para mim, falou para o Miguel. Então,
a gente acabou juntando as casuísticas para ter um número maior, né? A escola tem muito paciente disso, só que vocês viram que antes a gente não procurava também. E depois que ele falou isso, a gente começou a procurar. E aí essa primeira publicação foi só para mostrar que realmente tem pacientes que têm esse S-point, não foi uma coisa quantitativa, foi só qualitativa, só para dizer que tem. Que você acha mesmo um pedículo vascular, ó, tenta reparar aqui, ó, se a concha média, a axila é sempre nessa região aqui, ó, bem no septo, ao redor da axila, e qual que é a coisa chata? Geralmente vem depois desse desvio septal aqui, que na verdade não é um desvio septal, é o tubérculo septal, então por isso que a gente não achava. E essa área é uma área muito pro alto, né? Vocês estão reparando que, ó, geralmente na sinusé a gente mexe por aqui, ó. Onde eu estou procurando agora? Bem lá pro alto. Então aqui é só para mostrar um S-point para vocês. Esse é o vídeo dessa publicação. Esse é um paciente bem ilustrativo, que ele já tinha sido operado 2 vezes por epistaxe, voltou com a terceira epistaxe grave em poucos meses, e aí depois que você passa o tubérculo, ó, você encontra o pedículo vascular, e ó como é um jato forte, e esses pedículos vasculares têm quedas importantes de HB, a gente tem paciente com queda de 4 pontos, 6 pontos de HB por causa desses sangramentos. Então, é realmente relevante, vale a pena procurar. Aqui só para mostrar um outro vídeo de S-point, a mesma coisa, o lado esquerdo, concha média, aqui está a concha média, a gente está vendo que está vindo um sangue aqui de cima, né? E tem aquela parte gordinha do septo que dificulta para a nossa observação. Então você tem que passar isso daí, aí sim, ó, conseguir achar. Ó, aqui, vazando bastante. Certo? Então procurem. Pronto. E aí, mais do que o S-point, a gente tem que considerar a área toda aqui em cima, o S-area. Esses são fotos e vídeos do Léo Balsalobre e do Miguel Tepedino. Notem que a gente sempre encontra isso aqui, ó, uma artéria que parece paralela ao dorso e outras artérias que são radiais. Dá para ver nessa foto. Sempre tem uma artéria que é meio paralela ao dorso e umas ramificações perpendiculares a essa artéria. A gente tem visto esse padrão de vascularização nos pacientes. Então, esse é o conceito do Dr. Aldistan, que essa é a região que mais sangra, e não a região da esfenopalatina. E aí, nessa segunda publicação que eu tinha mostrado da avaliação sistemática, nessa publicação a gente fez uma consideração quantitativa assim dos pontos de sangramento. E aí realmente aquilo que o doutor Aldo falava bateu com os casos aqui da Escola Paulista de Medicina, que em verde vocês estão vendo as áreas altas do nariz. Repara que metade dos casos de sangramento grave vem de áreas altas, tá? Esses são os pacientes que a gente operou no ano de fellow da Gabriela e do Vinícius. Eles operaram 61 pacientes, a gente excluiu alguns por critérios de exclusão, por exemplo, pós-operatório não entra aqui, trauma não entra aqui, então aqui é só epistaxe espontânea. Nas epistaxes espontâneas, 50% são da parte superior. E 1/3 você não encontra o ponto sangrante, e olha a quantidade de locais, vamos dizer assim, da esfenopalatina, são minoria. Então, realmente, isso daqui mudou paradigmas de que a gente tem que procurar na região alta. Só que além do S-point, eu posso ter regiões como septo alto, por exemplo, que pode ter sangramento. Eu posso ter região como na parede lateral da concha média, que vocês vão ver um jatinho sangrante aqui, ó. Olha o jatinho aqui, ó. Tá? Então, tem que procurar, não é só S-point, não. Tem várias coisas. S-point é a principal, porque em frequência é maior, mas tem várias áreas, vários pontos específicos de sangramento dentro do nariz. E esse conceito, para a gente, foi também um divisor de águas, ó, que em 2015 a gente não procurava direito ponto sangrante. Então, ó, 100% não identificado. Aí, em 2016, a gente começou essa história do S-point, a gente começou a procurar, só achava S-point. Aí depois, em 2017 em diante, a gente começou a fazer essa avaliação sistemática. E aí a gente começou a perceber que tem outros pontos, ó, inclusive em proporções maiores do que do S-point. É que o S-point isoladamente é o ponto mais frequente. Mas eu acho pontos em várias partes do nariz como causa de sangramento. Isso que é a dica para vocês para procurá-los. E por que eu tenho que procurar esses pontos? Ó, esse é um trabalho nosso antigo já, de quando a gente só fazia ligadura, não procurava nada. Taxa de sucesso 86%. E aí, quando a gente começou a procurar e fazer a cauterização do ponto de sangramento, taxa de sucesso foi para 99,5%. Então, realmente, procurar o ponto de sangramento, ele é melhor para a gente, porque
ele acaba sendo mais rápido, menos invasivo e muito mais eficaz. Então, quando eu acho um ponto de sangramento evidente, eu só cauterizo, nem esfeno mais a gente tem feito, a gente só cauteriza o ponto de sangramento, tá bom? E para finalizar essa aula, eu vou falar um pouquinho da esfeno, né? Porque a gente tem que saber a esfeno. A primeira dica que eu dou é que a gente tem feito a ressecção da crista etimoidal. Esse é o lado direito, olha que esfeno bonitinha, né? Nasal lateral posterior. E o que a gente tem feito aqui de rotina é ir com a pinça Kerrison e comer essa crista etimoidal. Com a ressecção da crista etimoidal, a gente aumenta o espaço e eu consigo cauterizar melhor. Então é muito melhor quando a crista está ressecada, tá bom? Isso daqui foi produto da tese de mestrado do Paulo Saraceni. E a gente percebeu, a gente randomizou os pacientes, e a gente percebeu que quando a gente recomovia a crista, por mais incrível que pareça, o tempo cirúrgico diminuía, porque ficava mais fácil de abordar esfeno. Tinha uma exposição maior da artéria e acabou tendo até menos sangramento pós-operatório. Por quê? Porque a gente cauterizava melhor essa artéria toda, tá? Então fica essa primeira dica. E a segunda dica que eu gosto de dar em esfenopalatina é que eu não só queimo a artéria, eu gosto de seccionar e deixar o forame esfenopalatino bem visível. Por quê? Porque ele pode, primeiro, recanalizar, né? Se você não cortar a artéria, ela pode recanalizar. E segundo, se você não tiver certeza que o forame está todo visível, pode sobrar septal, que foi o caso aqui, ó. Eu cauterizei tudo, ó, tá tudo queimado, carvão, maravilha, você acha que não vai sangrar de nada, mas eu não consegui ter certeza que eu expus o forame todo. Então eu comecei a dissecar ao redor do forame esfenopalatino. O forame está aqui. Então eu comecei a dissecar tudo ao redor do forame, e olha que interessante, ó. Quando eu achei uma posição aqui, puf, começou a sangrar muito. Era septal que estava lá e eu não tinha cauterizado direito. Então a dica é, eu tenho que queimar tudo e eu tenho que fazer o uso do Cotton ou do Freer para dissecar e achar osso ao redor do forame, porque aí eu tenho certeza que todos os ramos arteriais foram cauterizados. Essa que era uma das falhas que eu achava do clipe, porque com o clipe a gente só clipava a primeira artéria e deixava as subsequentes sem fazer nada. Com isso daqui que eu mostrei para vocês, não vai ter esse perigo de deixar sem fazer nada. Então, para finalizar, isso aqui é um fluxograma que eu misturo aula para clínico e aula para otorrino, mas obviamente que serve tudo para otorrino também. Então a gente vai fazer uma avaliação inicial com vasoconstritor e sucção. Eu vou tentar fazer um topo diagnóstico que para o clínico eu falo para eles falarem só se é sem sangramento, se é um sangramento leve ou um sangramento grave. Por quê? Porque se for sem sangramento, a gente observa, usa um gel nasal de hidratação e manda para o otorrino. Se for leve, o clínico pode fazer um dedo de luva, tampão de gás ou Merocel, que é mais fácil. E se for grave, isso explico para os meus alunos aqui na graduação, eles têm que saber fazer um tampão de Foley, porque é o que vai salvar a vida do paciente. Então vai fazer um Foley com alguma coisa na frente, que pode ser o mesmo dedo de luva, gás ou Merocel. Feito isso, claro que o otorrino também vai fazer tudo isso, né, óbvio. E aí o clínico encaminha para a gente, que aí o que a gente faz na escola é o seguinte, a gente pega esses casos todos e vê se houve um sangramento grave, se teve queda do HB, se teve necessidade de transfusão ou se está havendo muita recorrência dos sangramentos. Se tiver algum desses critérios, eu levo para o centro cirúrgico, faço uma endoscopia sob anestesia geral, e aí sim, se eu achar o ponto de sangramento, eu cauterizo, se eu não achar o ponto de sangramento, aí eu posso tanto cauterizar a esfenopalatina como a esfenocoetimoidal, a depender do tipo de sangramento que a gente teve no pré-operatório. Tá bom? Mais uma coisinha, o que eu aprendi com epistaxe grave? Primeiro, que a conduta de urgência é o tamponamento. A cirurgia só é realizada com o paciente estável. Segundo, cirurgia de epistaxe não é só depois do anteroposterior, tem que lembrar dos outros critérios, né, que eu acabei de falar. Isso é muito interessante, a gente mudou bem na escola também. Quanto mais comorbidade, mais o TAP apresenta risco. Então é melhor que você faça a cirurgia. Era o contrário do que a gente achava, né? Qual que era a ideia geral? O paciente tem coronariopata, cardiopata, anticoagulado, é melhor não operar. Não, é o contrário. Esse cara com tampão, ele pode infartar de novo, ele pode ter uma coisa mais grave que hoje em dia é melhor levar para o centro cirúrgico. Sempre, sempre, sempre procurem o ponto de sangramento e lembrem das regiões altas que o Dr. Aldo costuma falar, né? Que o S-point e S-area. Epistaxe grave não é só da esfenopalatina, tá? Isso é muito importante. E aí sim, agora para finalizar,
Queria só deixar um agradecimento aqui ao meu grupo todo lá da Escola Paulista de Medicina, da rinologia especificamente. Todos esses dados que eu mostro para vocês não seriam possíveis sem eles, e para a Epistaxe especificamente, eu gosto de agradecer muito os residentes aqui da escola, porque são eles que fazem o atendimento inicial, eles que tamponam. Então, se não tivesse o residente na jogada aí, a gente não ia ter nem de longe essa casuística toda que a gente tem hoje em dia, tá bom? Então, novamente, meus contatos aqui. A gente vai entrar agora para a parte ao vivo para tirar dúvidas e fazer a discussão. Um abraço aí para todo mundo.